Salve, salve aí, rapaziada. Primeiramente, já se inscrevam no canal, ative o sino para notificações de novos vídeos. E hoje eu venho aqui trazer um tema muito interessante para vocês, que é sobre os homens solteiros estarem dando medo na sociedade. O que isso significa? Bom, hoje em dia, vocês sabem muito bem, a sociedade está indo para um caminho da solidão, que é um caminho onde todo mundo vai ficar solteiro, seja homem, seja mulher. Isso é algo que possivelmente no futuro vai acontecer. Vai ter muitos poucos relacionamentos aí duradouros. Hoje em dia a pessoa entra num relacionamento, não passa nem de 6 meses. Na verdade, vamos arredondar para cima, não passa nem de um ano, na maioria das vezes, e já termina ou num término trágico de traição, ou então uma briga, ou então qualquer coisa ali, já acaba que o relacionamento não se mantém. Então hoje é muito fácil você ver homem solteiro, mulher solteira, só que tem uma coisa intrigante acontecendo, um fenômeno interessante acontecendo, que é do homem solteiro estar dando medo na sociedade. Porque isso nunca aconteceu ao longo dos anos. Se você pegar a história mesmo no geral, você vai reparar que o homem sempre buscou relacionamento, sempre. Talvez essa seja uma transição que a história nunca viu. Pela primeira vez, o homem não está buscando relacionamentos. Isso é uma coisa muito intrigante quando você parar para pensar. O homem está indo contra a sua biologia dos relacionamentos, né? Porque o homem ele sempre vai atrás de ter uma esposa, de ter alguém ali, de ter parceiras, de ter família e tudo mais. E isso está se revertendo. Então, tem acontecido coisas que está fazendo com que a sociedade no geral tenha medo dos homens, principalmente dos homens solteiros convictos. E que coisa seria isso? Por exemplo, se você observar bem, os governos não querem que o homem seja solteiro. Por quê? Porque ele não é um escravo. Entende? A partir do momento que o homem é um solteiro convicto e ele entende a solidão e transforma aquilo numa solitude, ele não é mais escravo. Ele sai da Matrix, porque quando você é um homem solteiro que está buscando evolução, você começa a entender a sociedade melhor. Você começa a compreender as injustiças que tem na sociedade, as corrupções, as maldades. Então você deixa de fazer certas coisas que beneficiam quem? O governo. Um exemplo aqui que eu dou pra vocês é do homem que não quer casar. O cara que geralmente não quer casar, na maioria das vezes é um cara que ele não vai ter muitas dívidas, não vai ser tão consumista. Entendeu? Porque ele percebe que não precisa ser tão consumista. Se ele não tem muitas dívidas, ele não quer comprar uma casa, ou ele não quer comprar um carro, ele percebe que não precisa às vezes ter carro, às vezes uma moto básica para ele já resolve. Se ele comprar uma moto simples aí, uma Titan da vida, uma moto básica para ele, ele já percebe que aquilo ali, ó, já comporta ele tranquilamente. Então ele não entra em financiamentos muito grandes, entendeu? Que vai levar 30, 35 anos de financiamento, por exemplo, um apartamento, ou então um carro que ele tem que pagar em 60 vezes ou algo assim. Entende? Isso é muito ruim para bancos, isso é muito ruim para o governo no geral. Porque o homem ele não se torna submisso à corrupção, ele não se torna submisso ao que o governo faz, ele questiona. Um homem que questiona dá medo na sociedade, entendeu? Se eu vou colocar assim no geral, talvez as mulheres também, eles colocam homem e mulher que questiona dá medo. Só que esse fenômeno aqui tá vindo pra parte dos homens. Entende? Porque as mulheres hoje, elas estão choramingando porque elas não conseguem relacionamento. O homem não. O homem ele tá buscando o quê? Evolução. O homem tá recuando. O homem não quer relacionamento. Então as mulheres elas estão no desespero falando, pô, cadê os caras? Então as mulheres estão batendo desespero. Já o homem não. O homem solteiro convicto, ele já não se importa mais. Ele, tanto que tem um outro fenômeno interessante, dois outros, olha que doideira. Esse fenômeno dos homens convictos solteiros tá fazendo outros fenômenos que nunca aconteceram na sociedade surgir. Por exemplo, Rick e Morty, que é os caras que preferem ficar no quarto de boa, fazendo as coisas deles, e está se tornando muito grande, muito grande. O cara, ele prefere ficar no quarto do que sair pra baladas, rolês, eventos, festas, procurar mulher na rua, ter alguma coisa. Ele prefere ficar no quarto dele. Vamos arredondar para casa. Ele prefere ficar na casa dele. Na casa dele, jogando o jogo dele, preparando o almoço, a janta dele, fazendo as coisas dele. Entendeu? Do que ficar saindo pra rua. Isso é algo que muitas pessoas vê como grave. Eu não considero grave. Eu não considero isso grave. Eu considero grave o cara que é muito jovem, 16, 17 anos, fazer isso.
Porque eu acho que ele tem que sair pro mundo e conhecer o mundo e ver as maldades do mundo, as mazelas do mundo, para aprender, entender, compreender, evoluir socialmente, tanto na comunicação, o seu próprio carisma, e compreender que tem muita maldade por aí e se desviar dessas maldades de gente pilantra. Quando ele aprender isso, aí sim eu acho que é válido ele pensar e falar, não, eu prefiro ficar em casa. Então, por exemplo, aqueles caras que já tiveram muitas experiências na vida, dos seus 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos de idade, foram pro mercado de trabalho, iam para muitas festas, rolês, conheceram muitas pessoas, entenderam a sociedade e tudo mais. Chegou uma certa idade, 28, 29, 30 anos, assim, que ele só prefere ficar em casa. Eu acho que esse cara é válido fazer isso. Porque esse cara, ele entende que na rua só tem maldade, só tem coisa ruim. E as coisas boas geralmente vão estar aonde ele tá, que é na casa dele. Geralmente dentro da sua casa só vai ter coisas boas. Você não quer coisas ruins dentro da sua casa. Você não quer droga, você não quer prostituição, você não quer nada errado dentro da sua casa. Você não quer nada grave dentro da sua casa. Então, o homem de 30 anos, solteiro, convicto e tudo mais, que já viveu a vida na rua, já viu como é as coisas da rua, do mundo, já viveu um mundo, ele percebe que a casa dele é o lugar mais seguro do mundo. Então é melhor ele ficar em casa do que ir pra rua. Aí as pessoas colocaram o nome de Hikikomori, né, por causa dos jovens que não tiveram essa vivência. Então aqui eu mudo pra vocês. Se você é jovem, você não teve a vivência, tá errado. Você tem que sair, viver, ver como é que é, experimenta, vê as cagadas que o mundo faz, aprende, desenvolve, e aí depois lá pra frente você vai perceber que ficar em casa é muito melhor. Então tem muito homem fazendo isso. E eu falo isso por experiência própria porque eu também faço isso. Vivi o mundo, vi as coisas do mundo, vi as mazelas do mundo. Hoje eu tô aqui e eu falo, é muito melhor tu ficar em casa do que tu sair à noite num sábado pra perder tempo. Perder tempo, dinheiro, recurso e poder acontecer algo grave com você. Certo? Isso é uma das coisas que são os fenômenos do homem estar solteiro. E o outro fenômeno que eu tinha comentado aqui é o fenômeno do ano sabático. O que é isso? Cara, o problema do homem, um dos maiores problemas para a sociedade, e detalhe, tá? Eu não tô dizendo que isso é o homem ser solteiro ou algo assim é um problema para o homem, não. Repara que eu não falei isso. Eu disse pra sociedade, no geral, é ruim, mas para o homem não. Você entendeu? Isso que é engraçado, porque a sociedade ela se destrói, mas o homem não. Porque o homem ele busca o quê? Ele busca a evolução. Entende? Então, quando o homem ele se torna convicto e solteiro, ele busca evolução. E ele percebe que ele não precisa ser um escravo do quê? De trabalho. Isso é ruim para subemprego. É uma das piores coisas que pode acontecer para subemprego. Por quê? O cara, ele percebe que ele não precisa pagar uma dívida insana de um apartamento pra, sei lá, manter a mulher, filho. Ele percebe que ele não é um escravo disso. Os homens das antigas, de 50 a 60 anos atrás, eles tinham que trabalhar pra manter mulher e filho. Eles não podiam parar. Era obrigação deles fazer isso. Eles tinham que trazer a prole pra família, né? Trazer a grana pra família. O que acontece é que nessa geração, o homem não precisa fazer isso. Então o homem ele não é escravo de subemprego, ele não é escravo de fábrica, né, de nada, ele não é escravo de nenhum tipo de trabalho braçal ruim que ferre com a saúde dele. Então foi se criado pelos homens aí o ano sabático, que é o quê? O cara trabalha 2 anos inteiros, em algum subemprego aí da vida, ou algum trabalho aleatório que ele conseguiu, ele junta uma boa parte do salário que ele ganha durante esses 2 anos, e aí simplesmente ele fala, vou ficar 1 ano de folga. E ele tira 1 ano de férias. E ele fica suave durante 1 ano. Isso tem acontecido muito no Japão. Na verdade, em países de primeiro mundo, isso tem acontecido muito, já que o salário lá é maior, o poder de compra é maior, então meio que para eles valem muito a pena, né? Diferente do Brasil, que o Brasil acaba sendo outros fatores aí, pode ser para um vídeo aleatório aí que eu faça algum dia no futuro ou para uma live. Mas basicamente isso tem acontecido bastante. Então tem muito homem que ele não se prende mais a subemprego, não se prende a mais trabalho, porque ele percebe que não precisa de muito para ser feliz. Não precisa de muito. O homem geralmente não precisa de muito, rapaziada. Um arroz com tomate, o homem já tá feliz. Um videogamezinho pra ele jogar de vez em quando umas menininhas pra eles dar uns peg, acabou. É isso que o homem precisa. Um transporte, já era. Uma motinho já tá bom. O homem percebe que não precisa de muito, cara. Entendeu? Ele não precisa de muito pra viver. Uma bermuda, uma camiseta, uma havaiana, já era. É só isso que ele precisa pra ser feliz. Entendeu? E aí de vez em quando, no final de semaninha lá, jogar um futebol com os amigos. Acabou. O homem percebeu que isso é a felicidade pra ele. Nessa nova geração. Do que ele ficar perdendo tempo correndo atrás, gastando muita coisa. Né? O mental, o físico, o dinheiro, o pouco dinheiro que ele ganha. Então o solteiro convicto, quando ele começa a perceber isso, é aí que ele não quer mais relacionamento. Que é o que tá acontecendo hoje. Muitos caras estão percebendo que não vale a pena correr atrás de relacionamento. E só tá frustrando ele. Então,
muitos lugares tá quebrando por conta desse tipo de homem, que tá se tornando a maioria. Baladas estão quebrando, ambientes tipo de lanchonete, essas coisas também estão quebrando, bares pequenos também estão quebrando, tabacarias também estão quebrando, pequenos eventos como festas, shows de ruas também estão devagarzinho, ó, em queda. Vocês sabem muito bem, as baladas estão ficando em queda. Você deve estar se perguntando assim, tá, mas o homem convicto, ele afeta diretamente, o homem solteiro convicto, afeta diretamente a balada? Afeta, porque ele para de ir pra balada. Entendeu? Quem tá crescendo são as academias. A academia tá crescendo. Por quê? Porque o homem, ele deixou de ir pra balada pra pegar mulher pra ir pra academia. Por quê? Porque a academia, ele evolui o quê? O físico. Quando você faz exercício físico, você deixa o seu mental suave, seu corpo fica suave, tudo fica suave, mano. Não é só para pegar mulher, que os caras, tem muito humano que ainda vai pra academia na neurose de achar que músculo vai fazer ter mulher. Não. Entendeu? Tem muitos caras também já percebendo isso. Os que hoje eu vejo que vão pra academia, em sua maioria, os mano que quer o mental. É uma coisa que eu tenho reparado. Ainda tem muito mangina, tem muito cara que corre atrás de mulher nas academias e tudo mais, mas isso tá diminuindo muito, tá? Tá diminuindo muito. Então quem tá estourando hoje são as academias. As academias estão crescendo, porque esses solteiros convictos estão frequentando mais a academia. Entende? Então, um ambiente onde os solteiros iam antigamente, que é baladas, esses eventos, festas, shows, está em decadência. Para o governo, isso é ruim, porque o homem não é escravo, o homem paga menos imposto. O homem consome menos, consumindo menos é menos imposto, trabalhando menos em subemprego é menos imposto. O homem não fazendo financiamento longo, para o governo é ruim também. Então o homem deixa de ser escravo, o homem questiona e o homem começa a ir atrás do porquê o governo é corrupto. Tudo que o governo não quer é o homem sóbrio, é tudo que o governo não quer. Por que vocês acham que o governo libera pornografia? Por que vocês acham que o governo libera várias coisas aí pesadas? Sempre faz festas de graça, umas paradas assim. Por quê? Por que eles liberam carnaval? Porque ele quer que o homem seja escravo. O homem e a mulher, mas principalmente o homem. Porque o homem domado, os corruptos mandam. Quando você é domado, os corruptos mandam. Então o governo não quer que você saiba disso. Entende? Não quer que você seja um solteiro convicto. Tanto que os governos hoje do mundo estão em choque por causa da taxa de natalidade em queda. Taxa de natalidade em queda, aposentadoria falida, mão de obra barata falida, ferrou. Os governos estão em choque. China já está pagando um valor para as mulheres terem filhos. Olha só. Eu não duvido no futuro os governos criarem uma lei obrigando o homem a ter relacionamento. Obrigando, literalmente. Você tem que ter um relacionamento até os 25 anos, você tem que casar e ter filhos. Obrigando. Eu não duvido. Eu não duvido, e eu sei que você também já deve ter pensado nisso antes. Então, o homem que está solteiro, e ele vive assim, e vive bem, e ele entende como vive bem, é muito ruim pro governo. Pros bancos nem se fala, é horrível pros bancos. Só que os bancos ainda têm a vantagem, ainda tem uma grande vantagem, que tem muita gente que pega empréstimo, o cara faz, eles ainda têm essa vantagem, mas a médio e longo prazo, rapaziada, o homem solteiro convicto vai criar um prejuízo, assim, trilionário pros bancos do mundo inteiro, cara. Isso é, tipo, certeza absoluta. Absoluta. Talvez a agenda aí que eles colocaram, eles perceberam que foi um erro grave, porque financeiramente é muito ruim você fazer o homem ser solteiro. É muito ruim. Entendeu? É ruim pra sociedade no geral, principalmente na parte financeira. Cara, é bizarramente ruim. Bancos, governos, tudo. Aí aqui eu posso até dar exemplos pra vocês, né, do despertar de muitos homens, né. Na maioria das vezes esse despertar, né, acaba vindo por conta das próprias mulheres, né. Então o cara, ele, sei lá, ele vai pro encontro, chega no encontro, ele é escrachado, humilhado, gasta muito dinheiro, entendeu? Porra, às vezes ele vê a menina humilhando ele online, porque, o cara me chamou pra sair e queria que eu pegasse ônibus, você entendeu? Cara, eu já vi isso muito, vocês também já devem ter visto. E aí chega um momento que o cara fala, mano, o que eu tô fazendo, cara? Tô gastando mó dinheiro, tô perdendo tempo mental, ficando abalado, pra no final a garota ainda me rejeitar e me humilhar. Então o cara, ele pensa duas vezes e fala, não, calma aí. Só que aí vem muitos efeitos colaterais também, né, do cara que, por exemplo, o cara que se torna um cara solteiro e ele não consegue viver solteiro, começa a vir muitos problemas pra ele. Por exemplo, a solidão. Tem muito homem que ainda não sabe lidar com a solidão. Tem muito cara que ainda não sabe lidar com a solidão. Eu sinto que pro homem ainda é mais fácil ele conseguir compreender e tal a solidão, mas tem muito cara que não consegue. Entendeu? Não consegue lidar com a solidão. Então, muitos desses aí acabam caindo em vícios.
Muitos vícios. Por exemplo, vícios em garotas do job, vícios em pornografia, masturbação. Acaba vindo muitos vícios pesados que o cara não consegue sair disso. Jogos online, ou então vícios em jogos de azar, por exemplo, né? Você pega aí os cassinos online, entendeu? Ele acaba viciando em certas coisas aí que ferra com a vida dele, entendeu? Mas eu sinto que isso daí tá melhorando, tá começando a se corrigir. E o homem hoje tá começando a entender que ele tem que suportar a solidão e não cair em vício. Não adianta só você ser solteiro e eu sou hoje um solteiro com... Não. Você tem que ser um solteiro, entender como é isso, entender a solidão e compreender. Você vai ter que entender que você vai ter pontos negativos que você vai ter que superar. Tem muito homem que ainda não entendeu isso. Então por isso que você vê muito homem aí nas drogas, muito homem caindo na bebedeira, rolezeiro até umas horas, entendeu? O cara vai pra rolê, mas é solteiro, vai pra rolê, quer só pegação também. Então tem muito cara que ele quer ficar solteiro só pra ficar na pegação também, entendeu? Não quer relacionamento. Que isso também é um outro fenômeno que faz com que ferre as mulheres no geral, cara. Porque o cara ele não querer relacionamento, pô, pra mulher é horrível isso, entendeu? A médio e longo prazo, isso quebra as mulheres, não quebra os homens. E é isso que as mulheres não conseguem entender. Porque é complicado, porque às vezes eu sinto que as mulheres elas não conseguem pensar a longo prazo. Não todas, mas a maioria eu sinto que elas não conseguem pensar a longo prazo. Elas sempre pensam a médio e curto prazo. Que isso é um erro grave. Elas acham que elas ficando com um cara aqui, ficando com outro mais bonito ali, o outro mais endinheirado ali, o outro ali ficando com várias carinhas diferentes, isso é bom pra elas. Não, isso é podre pra elas. Isso é uma das piores coisas pra elas. Porque a médio, longo prazo, pro homem é maravilhoso, pra mulher não. Porque a mulher, chega aos 30, 35 anos, vocês sabem muito bem o que acontece. Elas perdem muito valor de relacionamento. Pra encontrar alguém, pra ter filhos, ixi, é extremamente difícil. Agora o homem não, o homem é tranquilo. Ele chega grandão, com 35 anos, tranquilo, 40, já tem suas coisas, já tá encaminhado e vai ter muitas mulheres novas de 22, 23 anos querendo ele pra formar família ou algo assim. Na maioria dos casos, o que tá acontecendo hoje é que os caras não querem entrar nas relações, né? Isso aí, cara, vamos ser bem sinceros, a sociedade tá uma degeneração, tá destruída. Eu falo, hoje a gente tá numa sociedade destruída, tá bem? Os próximos anos vão ser anos, assim, pesados, principalmente pra relacionamentos. A gente vai ver ondas de enchurrascamento dos dois lados, mas eu sinto que vai ter uma onda pelo lado das mulheres aí bem grande, por conta da velhice, de estarem solteiras, entendeu? Não conseguirem filhos, terem caído nessa parada aí do progressismo puro, né? Vocês sabem muito bem como isso daí afetou a cabeça de muitas delas, né? E, cara, o que a gente tem a fazer aqui é só observar e continuar analisando aí esse fato que está ocorrendo, né? O fato do que o homem aceitar a solidão, o homem aceitar estar sozinho. E assim, tipo, as pessoas pensam comigo aqui falando assim, mas e aí? Tipo assim, não vai. Não, rapaziada, não é porque o homem ele é solteiro e tá de boa com a mente dele, faz a academia dele, que ele não fique com mulheres, não. E as pessoas elas interpretam mal as coisas, entendeu? O homem ele só não quer relacionamento, ponto. Não significa que se o cara tiver, sei lá, em algum ambiente, aparecer uma garota bonitinha ali, não significa que o cara não se relacionará com essa garota. Ele vai ter um relacionamento curto, rápido. Ele não vai ter um relacionamento longo, que é um namoro, um casamento, ponto. Entendeu? Então, muitas das vezes o cara, ele prefere colocar as coisas dele na frente de tudo. Então ele vai ganhar o dinheiro dele, vai correr atrás das coisas dele, do trabalho dele, da evolução dele, da academia dele, das coisas pra ele, dos hobbies dele pra ele. Mas se aparecer ali nos ambientes que ele frequenta uma garota que ele acha bonita e tudo mais, que ela dê ibope para ele, obviamente ele vai ter um lance com a garota, vai ficar com a garota algumas vezes, vai pegar a garota vai ficar com eles, vai curtir o bagulho, porém não vai ter relacionamento por parte do homem não. E é isso que tem frustrado milhares de mulheres hoje. Tanto que você entra na internet e você vê várias mulheres de 30 anos falando, pô, fiquei com o cara, a gente tava indo bem, 2, 3 meses junto, o sexo era bom, os nossos encontros eram bons, tudo era da hora, a gente tinha uma intimidade legal, e aí do nada o cara sumiu, o cara não quer relacionamento, o cara não quer nada. Por que isso, cara? O que tá acontecendo? É basicamente isso, rapaziada. O cara não quer entrar, os manos não querem entrar em relacionamento, porque eles sabem que no final das contas é muito gasto, é muito dinheiro, é muito cara. Você é louco? Eu lembro de um amigo meu, rapaziada, isso faz uns anos já. Ele tinha guardado na conta dele, né, uns 20 mil reais. Ele juntou assim, ó,
apenas, tá ligado? Trabalhando em subemprego, juntou 20 mil reais, mas ele conseguiu, rapaziada. E ele todo orgulhoso, pô, consegui juntar 20 mil reais, tô feliz pra caramba, tá ligado? Ele deixava o dinheiro rendendo. Se eu não me engano, acho que 20 mil reais dá pra ele conseguir uns 150, 200 reais mensalmente, assim, é um dinheirinho legal até, pô, pensa só. Por um cara que trabalha em subemprego, novinho, pá, veio do zero, o cara conseguiu juntar 20 conto, conseguir ter um rendimento ali de quase 200 reais todo mês, pro cara é maravilhoso. E aí, adivinha o que aconteceu? Apareceu uma cuja aí na vida dele, né? Uma menina bonita, né? Geralmente sempre as bonitas quebram os moleque, né? E o cara é um maluco mediano, foi lá. O que aconteceu, rapaziada? Ele gastou todo o dinheiro com a mulher. Viagem, rolê, presente, blá 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 blá. Acabou os 20 mil reais. O que você acha que aconteceu, rapaziada? Ele curtiu com a garota lá por um tempo. Acabou o dinheiro, não parou de fazer aquelas viagens que fazia com a garota, parou de gastar com isso, aquilo, outro, um rolezinho aqui, uma pizzinha ali, um japonês ali, entendeu? Sei lá, parou de gastar o que gastava quando secou a fonte. A garota começou a ficar com tédio, porque a garota estava acostumada com o padrão que ele mesmo colocou na garota. E aí ele não conseguindo suprir esse padrão, o que aconteceu com a garota? A garota foi lá, ó, não dá mais, blá, foi e terminou com o cara. O cara ficou, ó, mentalmente destruído, cara. Perdeu dinheiro, ficou com algumas dívidas ainda, perdeu todo o dinheiro que ele tinha juntado durante uns anos lá, e ao mesmo tempo ficou com algumas dívidas e ainda perdeu a garota. Entendeu? Hoje esse cara ele tá mais suave, tá ligado? Eu já troquei ideia com ele aí já um tempo atrás, aí eu conversei com ele, tá de boa hoje. Entendeu? Mas ele é um cara que ele passou por isso, mano. E ele entende isso. Tanto que hoje ele é até um cara solteiro, pô. Hoje ele é um cara de boa lá na dele lá, vive a vida dele lá. O cara tá daorinha, conseguiu comprar um carro, o moleque tá da hora. Mas, cara, isso acontece com muito cara. Muito, mano. E aí eu pergunto pra vocês, você acha que esse cara vai querer se relacionar tão cedo, rapaziada, de novo? Depois dele passar por uma experiência dessa? Não vai. Aí você deve estar falando assim, pô, John, mas a culpa é do cara. Mano, que você nunca namorou, nunca entrou num relacionamento, você não vai entender o que esse cara passou, brother. É fácil você que nunca se relacionou com ninguém falar isso. É muito fácil. Mas a partir do momento que você tá dentro de um relacionamento, é diferente, cara. Você percebe o que os caras que estão dentro de um relacionamento passou. A dificuldade, como é que é, tá com a garota ali, você querer ter um lazer com a garota, querer sair com a garota, ir pra sei lá, uma praia, pegar um hotel diferenciado, que às vezes sua casa você não pode levar lá na tua casa porque você tem sua família ali, e ela tem a família dela, então vocês têm que ir um motel, algum hotel, passar um momento juntos. E você sendo homem, você tem que estar na linha de frente, aspas aqui, entendeu? Então, às vezes, cara, a gente julga sem ter passado pelo menos um pouco dessa experiência, entendeu? Então, você que tá me ouvindo, se você nunca teve um relacionamento, pra você entender esse lado, realmente é mais complicado. Você tem que olhar mais, tipo, realmente é mais complicado, porque a gente às vezes olha muito o lado da matemática, 1 mais 1 é 2, não, John, esse cara tá sendo otário, não, ele foi mangina, ele foi burro. Entendeu? A gente tá muito no lado racional puro, que é o lado certo, se você parar pra pensar. Só que, quando você tá dentro dessas coisas, cara, o emocional te controla. É difícil, a paixão, o desejo, entendeu? É aquele lance dos caras que estão há muito tempo sem ter, por exemplo, os caras do NoFap, que bate a neurose do NoFap, o cara tá lá 50 dias no NoFap, o cara fica doido, tipo, a emoção começa a controlar o cara, a libido começa a controlar o cara. Dentro de um relacionamento também, o cara fala, pô, tô trabalhando pra caralho, agora eu quero dar um lazer pra menina aqui, tô com ela, vamos fazer uma viagem. O cara às vezes gasta mais do que ele podia. Entendeu? Mano, você pode ver vários caras aí inteligente pra caramba, fica endividado, se quebram por causa de mulher, mano. Por causa dessas coisas, entendeu? Você que tá me ouvindo aí, já teve relacionamento, sabe do que eu tô falando. Não é tão simples assim, mano. Porque às vezes o que tá te controlando é o teu emocional, a tua paixão, é o teu desejo pela mina e tal, entendeu? De querer mostrar pra ela que você é capaz de dar pra ela alguma coisa. Tanto que quando os caras passam por isso, depois eles não querem mais. Eles falam, não. Eu tava enfeitiçado, eu tava mentalmente arrasado, o meu emocional me controlou, e eu entendo esses caras, tá ligado? E você que tá me ouvindo também tem que conseguir entender, mano, os dois lados, entendeu? E não cometer esses erros novamente. O problema é o cara que passa por isso e depois passa mais 10 vezes por isso. Esse é o problema, cara, entendeu? Eu sinto que isso tem mudado bastante, tá, rapaziada? Tem muito cara que já tá, ó, se ligando e acordando, não tá mais caindo nessas mazelas aí, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Dá aquele like pra fortalecer. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários. Quero saber a opinião que vocês têm em relação a isso aí. Tamo junto aí. Valeu, falou. Até a próxima.